Olá, desenvolvendo! Tudo bem com você? Desenvolvendo, como sempre, é uma honra estar aqui com vocês, compartilhando aí os meus conhecimentos, as minhas experiências. Se esses vídeos, eles contribuem aí no desenvolvimento de vocês, por favor, deixa aí nos comentários, pois isso é um combustível aí para mim continuar nessa caminhada firme e forte. Então deixa aí nos comentários. Hoje eu irei alimentar a playlist que nós temos aqui no canal, onde eu falo um pouquinho sobre o autismo, transtorno do espectro autista. E hoje, desenvolvendo, eu irei falar um pouquinho sobre algumas falas, algumas frases que não são bacanas para dizer aos pais que têm criança com esse diagnóstico. Então, sem mais enrolação, bora para o vídeo. Antes de tudo, é importante comentar que cuidar do desenvolvimento de uma criança, da sua educação, é considerada por muitos uma das tarefas mais difíceis que podemos ter ao longo de nossas vidas. Quando estamos falando de uma criança que tem um desenvolvimento atípico, que tem dificuldades na fala, que tem dificuldades na interação social, essa tarefa pode se tornar um pouco mais complexa e demandar mais energia dos pais. Sendo assim, empatia, cuidado e amor são os elementos essenciais que devem ter nas nossas falas sempre quando a gente for se referir ao desenvolvimento da criança ou ao seu diagnóstico. É importante comentar que não é sobre não falar nada. Pelo contrário, todos os pais e os pais que têm crianças que têm esse diagnóstico, eles têm sim a sua necessidade de compartilhar as suas experiências, as suas questões, as suas angústias e também tem a necessidade de ouvir, de escutar a experiência do outro. Não é porque se tornaram pais de crianças que têm esse diagnóstico que eles perderam essa necessidade de socializar com outras pessoas, com outros pais. Somos seres sociáveis e essa característica ela não deixa de existir porque nos tornamos pais. A questão é que através de algumas escutas que eu ofereci para alguns pais, inclusive pais que têm criança com esse diagnóstico, existe uma certa sensibilidade que eu percebi através dessa escuta no que se refere à maternidade e à paternidade de cada um, no que se refere aos seus filhos. Por isso é importante, e isso serve sempre quando a gente for se referir a qualquer pai, ter um cuidado nas nossas falas. Todos os pais têm as suas questões, as suas angústias, as suas preocupações. Mas quando nos referimos aos pais de crianças que têm autismo, talvez essa preocupação, esses sentimentos sejam mais intensos. Um dos livros que eu estou usando como referência para construir esse conteúdo descreve alguns sentimentos e expectativas de alguns pais de crianças que têm esse diagnóstico. Vou compartilhar com vocês. A esperança é o motor de quem convive com o autismo. Primeiro, tem-se a esperança de que o olhar distante e o silêncio sejam timidez, que comportamentos descontextualizados sejam excentricidade, que diagnósticos feitos sem exames sejam mais uma de tantas opiniões equivocadas de médicos. Por fim, passado o luto, nasce a esperança de que poderemos um dia sentar-se à mesa e perguntar à pessoa amada como foi seu dia e ouvir, entre um trejeito e outro, que essa pessoa resolveu uma questão no trabalho, mas não entendeu muito bem porque todos fizeram festa. Que experimentou um novo tipo de doce no almoço e a garganta nem pinicou. E que, enfim, entenderam a piada contada no jantar do dia anterior, achando muita graça.
Essa esperança sofre sempre fortes abalos. E para manter a sua chama acesa é preciso de muita luta, muita fé. E dependendo de nossas palavras, de nossas frases, essa esperança pode morrer. Por isso, desenvolvendo, eu fico muito feliz de você ter dedicado um pouco do seu tempo para assistir esse conteúdo. Pois eu acredito que se você está aqui assistindo esse tipo de conteúdo, é porque de alguma forma você acredita que é importante a gente sempre buscar nos desenvolver, sempre buscar formas para acolher a dor, a preocupação, a questão do outro. Sempre é importante a gente buscar conhecimentos e informações para evitar olhares, comentários constrangedores. Então, se você está aqui, é porque você reconhece a importância desta informação, a importância desta causa. Então, meus parabéns pela sua essência, pela sua escolha, pela sua decisão. Hoje eu irei compartilhar 4 frases que não são bacanas de dizerem aos pais que têm crianças que têm esse diagnóstico. Primeira frase: isso faz parte, é normal, meu filho ou um conhecido também teve. Normalmente, os familiares, os amigos começam a buscar formas de tentar amenizar, tranquilizar a preocupação dos pais ou das mães. E acabam soltando algumas frases, por exemplo, isso faz parte, isso é normal, meu filho, meu sobrinho, o filho do meu vizinho também teve isso e depois passou. Isso não é legal de dizer, não é legal de ouvir, embora as intenções, na maioria das vezes, sejam boas, isso não vai adiantar. Pois os pais, as mães estão notando ali que o comportamento do seu filho não é algo esperado, que o comportamento do seu filho é algo que precisa ser investigado. Eles estão notando a dificuldade dos seus filhos em se interagir com um coleguinha, em falar algumas frases. Então, ouvir isso, ao invés de deixar os pais tranquilizados, provavelmente pode deixar eles mais irritados. Outras pessoas também falam assim: você tá mimando demais essa criança. Deixa ela ficar com fome se ela não vai pedir comida. Escuta bem o que eu vou dizer. Eu aprendi no curso de psicologia que dependendo do sintoma que esta criança tiver, porque o autismo ele se trata de diversos sintomas, diversas dificuldades. Dependendo do sintoma que essa criança tiver, ela não vai pedir a comida. Ela não vai pedir a água. E a mãe e o pai sabem disso. E aí fica ouvindo de outros. Deixa pedir. Espera um pouquinho, se não vai pedir, pode deixar eles mais irritados e chateados. Então, por favor, não fale isso. Segunda frase: ele não tem autismo. Segundo a Michele Freitas, psicopedagoga, ela pontuou: é muito comum as pessoas dizerem esta frase com o intuito de enfatizar que a criança é esperta ou que é bonita demais. E por isso ela não seria autista. Embora as pessoas façam sem intenção de ofender, é algo sem nenhuma conexão, pois o autismo não está associado a formas físicas. E ela completa que muitas crianças podem ter habilidades que se destacam, mas essa não é a realidade da grande maioria. Outra coisa que é importante comentar ainda sobre esta frase: assim como dizer que uma criança é autista necessita de uma formação da área da saúde, preferencialmente um psiquiatra ou um psicólogo,
É necessário ter um conhecimento, coletar informações sobre o histórico de vida dessa criança. É necessário ter um embasamento científico. Dizer que uma criança não é autista também necessita dessas informações, dessas formações, desse embasamento. Então, não nos cabe, enquanto tios, tias, amigos, vizinhos, vizinhas, dizer que a criança é ou não é. Sem contar que isso gera um certo desconforto aos pais. Então, o que a gente pode fazer, de forma, se de repente não estamos achando que o diagnóstico está fazendo sentido para aquela criança, estamos duvidando, tendo algumas questões, o que a gente pode fazer enquanto pessoas que gostam desta família, que está lidando com essa situação, é de forma cuidadosa sugerir aos pais que eles procurem aí opiniões de outros profissionais, mas isso somente se a opinião for solicitada. Caso a opinião não for solicitada, por favor, deixe que os pais, os profissionais da área da saúde, deem andamento nesse caso, nessa situação. E quando, de repente, a opinião for solicitada, a ajuda for solicitada, você pode, de forma cuidadosa, pontuar o que você acha. Ajudar da forma que você pode. Terceira frase, seja forte. É muito difícil para um pai ou uma mãe que está extremamente esgotado fisicamente, psicologicamente, que está muito cansado, ouvir a frase seja forte. Eles precisam ter esse momento de se sentir cansado, eles precisam saber que tá tudo bem se sentir assim, dessa forma, se sentir impotente diante de algumas situações. Eles não são de ferros. Então, às vezes, embora no fundo eles saibam que eles não são de ferro, às vezes eles precisam ouvir do outro que tá tudo bem, tá tudo certo estar cansado, tá tudo certo não ter dado conta de tudo em determinado dia, tá tudo certo, tá tudo ok. Então, entenda que para você apoiar os pais, apoiar qualquer outra pessoa, acolher as pessoas, você não precisa ir munido de frases motivacionais. Não precisa disso. Basta você oferecer a escuta, oferecer a atenção, o acolhimento, oferecer apoio, que de alguma forma eles vão se sentir acolhidos. Então você não precisa de frases motivacionais para colocar o acolhimento em prática. Internaliza isso. Quarta e última frase. Você é uma mãe muito especial. Embora a frase soe aí de forma empática, esse tipo de comentário ele não é bem visto, pois estas mães, elas têm dificuldades e incertezas como qualquer outras mães. A questão é que dependendo da situação, dependendo do contexto que estas mães estão inseridas, esses sentimentos eles podem ser mais intensos. E eu tenho certeza, eu acredito que a maioria destas mães, elas não querem ser vistas como especial. Elas querem que entendam e reconheçam os seus motivos, as suas questões, as suas preocupações. Elas querem que reconheçam e respeitem os direitos dos seus filhos. Então, a ideia não é se sentir especial, mas sim respeitada. Tem um trecho de um livro, de um dos livros que eu estou usando aqui como referência para construir, para compartilhar esse conteúdo com vocês, que descreve alguns sentimentos e expectativas aí de algumas mães. E eu vou compartilhar com vocês. Queremos resultados, queremos ser ouvidos, esperamos que os amados tenham chances que façam parte de nosso mundo. A esperança é duramente abalada quando eles, pela condição, ou como melhor definiu Newton Salvador, pelo jeito de ser, são excluídos e sofrem discriminação.
fecham-lhes portas. E isso nos desespera. Desespera-nos não haver meios para ofertar o que eles precisam. Enfim, sentimos-nos sós. Dói muito em nós o que lemos nas entrelinhas. Angustiam-nos sequer saber se eles, os autistas, entendam tais atos, se sofrem ou não. Em muitos casos, eles não conseguem expressar. Corrói-nos a dor de ver o espanto dos outros diante do que não é espelho, em atitudes que revelam ignorância e desumanidade. Desenvolvendo, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que esse vídeo tenha aí contribuído no seu desenvolvimento, que sirva aí nos acolhimentos que você for oferecer para os pais que têm crianças com esse diagnóstico ou com outros diagnósticos, ou pais que não têm crianças com diagnóstico, mas de alguma forma sofrem aí com as suas ansiedades, preocupações, pois cuidar de uma criança, contribuir, participar do desenvolvimento, da educação de um outro ser, não é uma tarefa fácil. Isso a gente não precisa nem ser pai para reconhecer. Mas enfim, desenvolvendo, era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se contribuiu no seu desenvolvimento, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever caso não seja inscrito. Também te convido a me acompanhar no Instagram, @FrancieleSilva_oficial. Do mais, um beijo da Franciele Silva, uma estudante de psicologia. Tchau!